A Receita é uma máquina aparelhável por partidos, por ideias, por grupos. O problema que vivemos hoje é um problema de divisão por causa de partido político, por causa de visão da Receita. O que vocês acham, como descreveriam essa crise atual que não acontece há muito tempo na Receita Federal? Você que está lá dentro e conhece bastante o modo de funcionar da Receita. Não, eu não acredito que nenhum partido político possa aparelhar a Receita Federal. O que a ex-secretária fez foi fazer um aparelhamento político sindical. Não deu certo, não vai dar certo nunca. Essa foi a alegação do ministro Mantega, aliás. Os resultados, e na verdade, para os analistas tributários, para a gente estar dentro da casa, foi isso mesmo. Colocou pessoas para chefiar unidades importantes, para chefias importantes da Receita Federal, não por sua capacidade técnica. Não há problema nenhum uma pessoa ser sindicalista, ser bom tecnicamente e assumir um cargo público. O problema é quando o único critério adotado, no caso, foi o único critério adotado por ela, foi a questão sindical. Não deu certo, e mesmo essa nota aí, esse pedido de demissão coletivo, na verdade anteciparam porque a demissão viria mesmo, como vem para outros. Isso vai ser natural, porque a Receita hoje vive uma crise de credibilidade perante a opinião pública. A dúvida, a Receita está em função do Estado ou partido político? Eu digo que não está servindo a interesse de partido político, não. Mas para servir a sociedade, o Estado brasileiro, pessoas vão ter que ser modificadas nos órgãos. Eu acho que essa limpeza, essa mudança começou a ser feita e tem que continuar sendo feita. Porque a Receita tem sua responsabilidade, a Receita não reagiu bem à crise, medidas que poderiam ter sido adotadas pela ex-secretária deixaram de ser adotadas. Sobre a arrecadação, Paulo, eu quero falar já. Mas eu queria ouvir a opinião do Paulo e do Dr. Everardo sobre essa questão da politização. Você que lida com a Receita, notou uma diferença que indique um aparelhamento da Receita? Não, eu não tive essa percepção e eu prefiro exorcizar essa palavra crise da Receita Federal. Maciel, pouca gente no Brasil conhece tão bem a Receita Federal quanto você, que atuou lá durante quantos? 7 anos? 8 anos. Então, vendo de fora, com conhecimento de dentro da máquina, o que aconteceu nessa gestão de Lina Vieira? Bom, primeiramente, dizer o seguinte, que eu vejo com muito pesar o que está acontecendo na Receita Federal. A Receita Federal, depois de um trabalho enorme de muitas pessoas que dedicaram parte de sua vida à construção de uma instituição que virou referência internacional, neste momento está vivendo efetivamente uma crise. E essa crise resulta de uma mudança de atitude administrativa à frente da Receita. Politização. A politização, sim, pode haver politização. Fizemos um trabalho enorme para que a Receita fosse uma instituição estritamente técnica. O secretário Rachid deu continuidade a essa política. Já a secretária Lina, ao assumir, numa decisão de natureza política, respeitável, tomada por quem pode tomar, portanto, não representa nada que possa surpreender ou que cause espanto, houve a assunção de pessoas que foram escolhidas não exatamente pelo seu perfil técnico, mas pelo exercício de funções de natureza sindical. Esse foi o critério. O fato de ser sindicalista ou não deve ser impeditivo para o exercício de nenhuma função e nenhuma administração pública, mas não pode ser também critério para eleger o administrador. Portanto, há que se fazer uma diferença entre uma coisa e outra. Agora se diz que está havendo ingerência política na Receita. Não, ingerência política na Receita não se pode dizer que exista quando o ministro está fazendo, o presidente da República, o secretário executivo, enfim. Quem tem poder de supervisionar o órgão decide fazer mudança. Isso não se trata, nesse aspecto, não é ingerência política, porque não foi considerado ingerência política quando houve o afastamento não apenas do secretário Rachid, mas de todas as pessoas, técnicos qualificados, que ocupavam funções da Receita Federal no âmbito nacional. Então, a gente pode, digamos, imaginar que a politização foi uma iniciativa da própria secretária Lina Vieira, na medida em que ela ocupou com sindicatos, que é uma opção política, com sindicalistas, todas as funções. O que digamos, se deixou de fazer na Receita, nesse período de quase um ano,
dessa gestão polêmica aqui de Lina Vieira, que afetou a arrecadação? Bom, vamos falar de alguma coisa aqui. Tudo eu acho que nem dá, mas nós todo ano, até o mês de outubro, tem um planejamento feito, apresentado, de fiscalização do ano seguinte. Acabou o ano de 2008, não havia planejamento de fiscalização para 2009. E por que não? Porque não foi feito, porque os administradores sindicalistas que ela colocou não foram competentes para fazer um planejamento de fiscalização. Nós tínhamos em dezembro de 2008 100 bilhões de reais em estoque disponíveis para cobrança. Não foi feito nenhum esforço de cobrança. Eu não tenho resposta do porquê não foi feito, mas não foi feito. Nós tínhamos 430 bilhões de reais em estoque em processos fiscais que poderiam gerar receita para o governo se tivesse a sua verificação acelerada, agilizada, no bom sentido aqui. Não foi feito. Então, a prioridade dela era o grande contribuinte, a fiscalização do grande contribuinte, um grande equívoco, mas era a prioridade. Mas esse mesmo grande contribuinte sequer pôde entregar de IPJ dele em 30 de junho de 2009, só vai poder entregar até 16 de outubro de 2009, porque a Receita não preparou o programa para esse grande contribuinte. Então, esqueceu de preparar o programa? Ou não teve competência, não sei. Mas isso não é meio básico, isso não está na rotina do órgão? Era porque há mais de 10 anos que a Receita não prorroga prazo de entrega de declaração. Esse ano prorrogou para as grandes empresas. Então, isso tudo quer dizer o seguinte, nós não reagimos. As declarações da secretária na mídia eram o seguinte, só Deus sabe quando a arrecadação melhora. Isso pode ser feito por um leigo, mas para um funcionário da Receita Federal não é possível, nós temos que reagir. A Receita, sim, poderia ter tomado atitudes, ter tomado providências para diminuir o impacto da crise. A arrecadação cairia, mas não cairia o tanto que caiu. Agora, no boa prática, secretário, focar no grande contribuinte? Olha, isso é uma coisa completamente óbvia. A criação de delegacias de instituições financeiras foi feita na minha administração há mais de 10 anos. A criação de programas de fiscalização em grandes contribuintes também. Preciso que mostrem quais foram os resultados da fiscalização de grandes contribuintes, que eu tenho um pressentimento de que eles caíram. Há um número divulgado pela equipe que diz que as autuações dobraram de primeiro semestre de 2008 para primeiro semestre de 2009, de 7,7 bilhões este ano para 3,3 no ano passado, ou seja, há um resultado. Em que lugar do Brasil? Um dado de Brasil, um dado de São Paulo. Não pode ser. Esse é um dado de São Paulo. Um dado de São Paulo, dado de São Paulo. O dado do Brasil cai. Não. Ou seja, isso foi um factoide feito para disfarçar ou para tentar encobrir o que, na verdade, não foi feito. Quer dizer, os dados, lembrar o seguinte, primeiro a comparação indevida, e veja que eu não estou falando de minha administração, mas do meu antecessor, do meu sucessor Rachid, para dizer, a comparação está feita com um período onde houve uma greve de mais de 2 meses. Apesar disso, o número de contribuintes é praticamente igual em relação aos grandes contribuintes e os lançamentos caem. Esses números não são apresentados de público, porque se apresentam de público, desmistificam essa tese. Portanto, é uma tese falsa. O número apresentado é um número parcial, localizado e feito com o objetivo claramente de encobrir a realidade. E a questão da Petrobras, secretário, porque essa foi, digamos, talvez o ponto que iniciou essa crise toda. No final, a denúncia ou a confirmação da Receita Federal de que a mudança de regime de competência para a Caixa ou vice-versa estava produzindo um adiamento de pagamento da Petrobras, e isso acabou levando as oposições a fazerem uma CPI lá. Quem estava certa, a Petrobras ou a Receita? A Petrobras, absolutamente certa. Ou seja, isso também foi um instrumento utilizado para tentar explicar de maneira dissimulada por que a arrecadação estava caindo. Mas se fosse tão claro, é verdade que a Receita já está para divulgar um parecer sobre se a Petrobras está certa ou não, ou seja, não é Já líquido. foi feito. Já foi feito. Já foi feito. Já foi Ou feito seja, existe uma solução de consulta editada pela Receita Federal, onde já esclarece isso desde algum tempo. Somente as pessoas que não tiveram a oportunidade de ler o que a própria Receita Federal editou é que diz uma coisa desse tipo. Somente as pessoas que não tiveram a oportunidade de ler o que a própria Receita Federal editou é que diz uma coisa desse tipo.